Olá pessoal, tudo bem? Eliezer aqui novamente para falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente tem feito na questão de uso de dados, analytics e inteligência artificial dentro das empresas para que a gente possa trazer produtividade para o ambiente dos nossos clientes. Mas vamos lá. Como vocês sabem, está até na minha camisa aqui, a gente tem esse nosso lema, que é dados que transformam e IA que impulsiona. Por que isso, pessoal? Porque isso, de fato, tem sido um divisor de águas para as empresas nesse século, nesta atual conjuntura em que estamos vivendo, tá? A empresa precisa saber, toda empresa precisa saber como usar os dados gerados dentro do seu departamento, dentro da sua empresa e também no mercado, ou seja, fazer benchmark para guiar a sua empresa num processo de análise e estratégia com dados, para aí então também agregar e trazer muito mais produtividade através do uso da IA. Perfeito? Vamos lá. O título desse workshop é Como usar a tecnologia para ganhar eficiência, escala e competitividade, pessoal. Competitividade dentro da sua empresa. Perfeito? Mas vamos lá. A gente precisa então fazer uma primeira pergunta muito estratégica, que é: qual que é a dor real que hoje os clientes têm, que as empresas têm dentro do seu ambiente de trabalho? Ah, Hoje existe muito trabalho manual, hoje existe muito retrabalho e também uma lentidão. Essa palavra aqui está meio, né, parece meio forte, mas de fato, o fato desse processo, desse trabalho ser manual, gera de fato, né, hoje, para o mundo atual, é lento. A gente tem que usar a tecnologia para trazer mais produtividade, para ganhar velocidade, para sair na frente. Perfeito? Pois bem. Então vamos lá, vamos traçar um roadmap, né, dentro da nossa empresa para sair de um status, de um processo manual, até chegar numa operação que ela é inteligente. Estamos aqui com os quadros, né, aqui no quadro, o primeiro processo. Então, estamos numa empresa que está no status, no momento que tem muito processo manual. Acredito eu que muitas pessoas aqui, muitas empresas aqui estão um pouco mais avançado, mas algumas empresas podem sim estar num processo em que a operação, e só lembrando, processo manual não quer dizer que você não tenha sistema, não usa, não, mas tem muita coisa dentro da operação que, para você tomar uma análise, você vai abrir um sistema aqui, outro ali, vai integrar alguma coisa ali, outro aqui, até que você consiga gerar uma informação automática e tomar aí uma decisão baseado no que você entendeu nas extrações ou processamentos desse trabalho para tomar uma decisão. Isso pensando em reporte, relatório, estratégia, mas também em operações que muitas vezes é possível você automatizar, é possível você trazer a computação, trazer a tecnologia para agregar valor e te gerar produtividade. Perfeito? O segundo passo, a digitalização organizada. Terceiro passo, eu vou passar rapidinho aqui, porque os próximos slides eu vou explicar um pouco mais sobre cada uma das etapas. Depois que você já tem uma digitalização mais organizada, você está com esse processo de transformação digital já encaminhado, já iniciado. O terceiro passo é a automação de diversos processos, geração de relatório também, geração de indicadores, tomada de decisão, tá bom? E, por último, né, aqui na quarta etapa, a gente tem também, vou apontar aqui, a gente tem a operação inteligente, né? Então a gente tem uma operação já inteligente tocando. Perfeito? Mas vamos lá. Etapa um, processo manual. É onde, por incrível que pareça, é onde a maior parte das empresas estão hoje em dia. O uso de planilhas é massivo, então você tem muitas planilhas, muita coisa sendo utilizada.
as pessoas estão fazendo tudo no braço. O que que é tudo no braço? O cara está no papel de pão escrevendo? Não, mas ele tem que abrir um sistema aqui, aí integra com o sistema financeiro ali, ou ele tem que fazer conciliação, ele vai lá, exporta do banco. Cara, você tem uma série de um monte de sistemas, você tem autenticação aqui, autenticação ali, coloca a facial aqui, outra ali. Você tem todo esse processo, todo um aparato tecnológico, mas eles não se integram, não se conversam, e você tem ali, por conta disso, um trabalho enorme, ou então uma informação, um sistema que tem uma informação X, mas que você vai ter que buscar isso de lá, extrair, gerar um relatório aqui. Imaginem essa questão nesse sentido, tá bom? Bom, beleza, conhecimento também está na cabeça de poucos, então quem nunca teve aquela dor de que, puxa, fulano vai sair de férias, e agora, né? Como é que eu faço para que eu possa ter essa operação bastante, não prejudicada, que eu mantenha aquele mesmo ritmo, né, e gargalos invisíveis. Como eu falei, alguém vai sair de férias, você precisa, de repente alguém pediu para sair da empresa, aí é que você vê que tem alguns gargalos, algumas coisas que estão nos meandros, não estão em processos, não estão integrados, não estão em sistemas, estão ali invisíveis até que você precise saber o que está acontecendo. Segunda etapa, já é o início desse processo de modernização, desse processo de transformação digital, onde você já tem ali uma gestão e um controle, uma governança sobre onde estão os seus documentos, onde estão essas informações. Os dados já estão mais estruturados, né, em sistemas mais integrados. Pô, eu tenho uma série de sistemas, eu faço essa integração e já tenho isso dentro de um lake house, de um warehouse, ou mesmo que seja centralizado num único sistema, porque eu tenho esse controle, a gente já tem esse processo de padronização mínima elencado. Perfeito? A terceira etapa, a gente está falando de automação, e aí a gente tem o uso da tecnologia para produtividade já muito engajado aqui, onde você tem algumas tarefas repetitivas que são feitas já por sistemas ou por processos de automação, por robôs. Você tem processos que rodam sozinhos, você tem, por conta disso, menos erros humanos. Lembrando, essa etapa aqui a gente não está falando necessariamente de IA, tá? Isso aqui pode ser robotizado, pode ser automatizado, sem a necessidade de você ter exatamente uma inteligência artificial controlando isso. Por enquanto é controle de robô, processo, automatização, então, né, fazendo uma analogia, são os robôs das fábricas lá que veio para as fábricas montadoras nas décadas de 70, 80, 90, que faziam muito bem um processo que era repetitivo e nem por isso tinha alguma inteligência controlando, tomando decisão ali por trás. E aqui, pessoal, eu quero trazer um case de automação de processo de cobrança, tá? Temos um cliente que antes ele tinha ali, levava quase 2 semanas de trabalho de um profissional, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, onde ele tinha um processo crítico e sensível a erro, porque esse trabalho de processamento, de faturamento com notas fiscais, de geração de cobranças, boletos, era uma pessoa, estava no departamento, que por 1 ou 2 semanas ele ficava parado, ele se concentrava em gerar essas faturas manualmente, né, fazendo ali, entrava no sistema, gerava, entrava em outro, ia no banco, ia na prefeitura, gerava nota, todo esse processo dessa forma. A gente, de 2 semanas, com um processo automatizado, onde a gente usou a inteligência artificial num processo, né, que hoje as pessoas até falam que hoje existe um OCR mais inteligente, mas ainda é o OCR, que é o processo de leitura, de documentação, né, fazendo tudo isso, mas a gente usou apenas nessa parte IA, mas o resto todo robô, processamento, automação, para executar tudo isso em 16 horas, tá? Sem intervenção humana, tá bom? Esse retorno para esse cliente foi direto, menos custo operacional, maior previsibilidade do que estava acontecendo e outra, poxa, você não precisava esperar 2 semanas para que você pudesse ter o faturamento do cliente programado e todos os boletos gerados. Você tinha esse processo muito mais antecipadamente gerado para todas as. Aqui eram centenas de notas, boletos, processos gerados, tá? Para esse cliente.
Isso aqui, tudo isso feito de forma automática. E por conta disso, esse profissional era liberado para ter atividades mais estratégicas dentro do core, tá bom? Etapa 4, pessoal, operação inteligente. Aí sim, a gente está falando no nível mais maduro, onde a empresa, depois de eu ter automação, eu vou massivamente, de maneira estratégica, pensando que já tenho dados organizados, pensando que já tenho toda a estrutura, porque né, existe um ditado em inglês que diz garbage in, garbage out. Então a gente tem que tomar cuidado para que eu não possa estar ingerindo informações ruins, porque não existe como eu gerar informação produtiva a partir de informação ruim. Então, é importante que todas as outras etapas sejam respeitadas e trabalhadas com governança, estrutura. Por isso aqui eu repito, né, para todos os meus clientes e vou falar para vocês, não coloque esse tipo de processo na mão de empresas ou pessoas que nunca fizeram isso. Às vezes as pessoas têm boa vontade para fazer uma determinada atividade, mas isso, com os dados, com a estrutura da empresa, coloque isso na mão de profissionais, uma empresa que seja capacitada em estruturar com governança, estrutura e arquitetura para que você possa ter bons resultados, tá bom? E aí você traz, por conta disso, a IA como apoiadora de decisão, então estrategicamente, indicadores, previsibilidade, análise de predição e previsão, tá? Você tem ali as pessoas usando essa IA no dia a dia para entender processo, fazer perguntas. E você tem também um conhecimento que está acessível a todo mundo dentro da empresa, tá bom? Bom, mas vamos lá. Hoje em dia, né, 2026, a IA é realidade dentro das empresas, tá? Ela gera ROI e ela é uma ferramenta de produtividade. Por que que eu falei hoje em dia e tal? Porque durante muito tempo, isso pode ter sido usado, né, a IA e tal, quando ela chegou, quando ela se popularizou alguns anos atrás, no uso no dia a dia, você faz uma pergunta, mas poxa, você faz uma pergunta para uma IA, ela responde, ou você manda ela fazer uma imagem, ela faz uma imagem de uma pessoa com 7 dedos, ou alguma coisa mais não lógico, ela, ou você entende algum prompt errado, beleza, você refaz a pergunta, você corrige alguma coisa, você vai, né, você está testando. Mas imagina uma IA, onde dentro de uma empresa ela precisa responder informações que são estratégicas da sua empresa. Informações essas que ela não pode se dar ao luxo de responder algo que não é coerente, que não é aderente a alguma política interna com relação à documentação e tudo mais. Pense que, neste caso, é importante que essa IA corporativa seja bem estruturada. Não é gerar um simples prompt ou colocar uma IA para funcionar e deixar ela aí treinando sozinha, não. É preciso que essa base de conhecimento seja bem estruturada e que esse processo de organização e estruturação dessa IA seja bem feito, tá bom? E qual que é a realidade hoje, pensando naquilo que eu acabei de falar? Até falei um pouquinho sobre isso, que hoje já é sim realidade, tá? Mas hoje a gente já tem entrega de resultados, tá? Na automatização, aqui, departamentos financeiro, compras, RH, atendimento e até como uso de assistentes internos, onde a IA consegue responder dúvidas, ter acesso a documentos estratégicos, fazer governança sobre isso, tá? Vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer, e ajudar o colaborador no dia a dia. Vou dar um exemplo. Eu, Eliezer, quero saber, por exemplo, quando que eu vou poder sair de férias. Como está programada as minhas férias? E aí eu posso fazer uma pergunta para uma IA cooperativa de RH e ela vai me responder isso. Agora, eu perguntar do salário do meu chefe, essa IA deve ou não responder, né? Então, tem governança, tem estrutura, tem a parte de você colocar ali guardrails. Então, tem uma série de estrutura, de arquitetura que você tem que pensar, governança, segurança, acessibilidade, para que você possa construir essa inteligência artificial.
E aqui eu vou trazer um case aqui de uma IA corporativa para um portal, para um cliente nosso, num portal de inovação. Pense o seguinte, né? Existe um portal de inovação, um portal corporativo, e a gente treinou essa IA com normas internas, procedimentos, manuais, políticas. E essa IA, obviamente, como até dei um exemplo um pouco, um pouco antes, que essa IA ela precisa responder sobre normas, documentação, números de identificação que sejam reais dentro de uma empresa. Ela não pode alucinar colocando e respondendo informações irreais. Então aqui entra muito fortemente essa questão de ter esse assistente corporativo de maneira bem treinada, bem estruturada. Tem que ser um agente, né? Aqui a gente está falando de IA agêntica, a gente tem que ser bem treinado, tá? E aí, por conta, como esse portal ele é aberto a toda empresa, qualquer colaborador pode buscar informação, pode tirar dúvida, até com relação, por exemplo, aonde está oportunidade de carreira, como é que eu posso crescer na minha profissão dentro da empresa, tudo isso, normas, como é que faz isso, como é que faz aquilo outro, tudo isso, tá? Inclusive qualidade de vida, processo, inclusive indo para a internet. Então essa IA é uma IA que foi a gente o cliente idealizou e a gente arquitetou ela para que ela pudesse responder com base no conhecimento interno e também pudesse fazer buscas na internet para responder informações. Vou dar um exemplo. Puxa, como que funciona determinada norma segundo o Conselho Europeu de normas veiculares, sei lá. E aí você tem essa pergunta respondida com base no que a empresa tem adaptado ou aderente a essa norma, mas no final ela pode dar uma sugestão ou você mesmo perguntar, tá bom, mas que diz a norma lá na Europa? E ela trazer para você também, tá bom? Comparativamente inclusive. Essa IA corporativa, pessoal, ela traz um retorno muito interessante para a empresa, que se traduz em menor dependência do RH, menos interrupção entre as áreas, porque existe uma demanda de um departamento perguntando informação para um, para outro, tal. Puxa, aqui, né, a IA pode ajudar essa demanda, então menos pessoas param para poder responder dúvidas de outros, tá? Esse onboarding é mais rápido, uma pessoa acabou de entrar, ela vai conseguir ser aderente, entender bem como aquela empresa funciona, quais as normas internas, quais os procedimentos e qualquer outra informação do tipo. E, além disso, a informação ela passa a ser padronizada, ela passa a ser de uma mesma forma. Porque a gente sabe que, poxa, faz uma pergunta, para um explicou com mais detalhe, faltou uma informação aqui ou outra. Quando você tem centralizado uma IA agêntica que controla, o que gere o conteúdo informacional de uma empresa, em termos de normas, procedimentos internos, RH e tudo mais, essa informação vai ser padronizada, tá? Preciso deixar para vocês aqui algo bem interessante, é uma frase bacana que, meu, não é sobre substituir pessoas, nunca foi, tá bom? É evitar que as melhores pessoas percam tempo, neste caso aqui, com perguntas repetitivas, tá? Mas em todos os casos no uso da IA, é evitar que essas pessoas façam atividades repetitivas, coloquem ali o seu conhecimento, o seu foco em processos que podem ser automatizados, que a IA pode cobrir, e aí libera tempo para que essa pessoa possa trazer mais inovação, mais atividades estratégicas no seu escopo de trabalho, do que simplesmente apenas executar uma tarefa repetitiva. Beleza, mas vamos lá. Como é que eu posso integrar essas ferramentas sem criar complexidade para a minha operação? Regra de ouro: a tecnologia é que tem que se adaptar ao negócio, não é o contrário, tá bom? E aí a gente pode pensar em boas práticas aqui. Poucas ferramentas, mas bem integradas. Então, não adianta você colocar um parque de quanto mais IA, não, você vai gerar confusão. Quanto mais eu tiver modelos, não, vamos pensar numa arquitetura de dados estruturado, estrategicamente pensado com governança, especialmente para a empresa. Tá? Esse dados ele tem, né, tem que estar bem fluido, assim, digitação dupla, então essa base de conhecimento, esse metadado também tem que estar bem estruturado.
e esses sistemas têm que estar integrados, tá bom? Como característica de um bom projeto nesse sentido, a gente pode pensar que a gente vai precisar estruturar esse processo, mapear esses processos antes, automatizar aquilo que é repetitivo dentro da minha operação e manter a experiência simples para o usuário final. Então, você sabe que a User Experience vai ajudar muito a que essas tecnologias tenham aderência dentro da sua empresa e, com isso, gere sucesso na sua operação e gere retorno para você, para a sua empresa, seja financeiramente, seja em produtividade, seja até em qualidade de vida para os seus colaboradores. Perfeito? Eu quero agora falar para vocês aqui um pouquinho dos erros mais comuns nessa digitalização. E como é que a gente pode evitar esse erro? Tá? Erro 1, obviamente, já estou falando e vou ser um pouco repetitivo aqui, digitalizar o caos. Por quê? Porque se você automatizar um processo ruim, antes de automatizar e organizar isso, você vai ter problemas. Isso, digitalizar o caos é o primeiro erro, é o mais comum. Então, primeiro estruture dados, primeiro estruture o processo, organize isso. Tenha um projeto primeiro de dados, tenha um projeto primeiro de governança, e aí você mapeia, prepara terreno, faz um bom alicerce para que a casa seja construída em si. Perfeito? Segundo erro, também bastante comum, é simplesmente comprar ferramentas sem estratégia. Puxa, tem aqui uma IA, tá na moda agora o Grok, o ChatGPT, enfim, o que quer que seja, primeiro você estrutura o processo de dados, primeiro você trabalhe com uma empresa, com alguém que tenha conhecimento nessa área, para te orientar de fato que essa tecnologia ela tem que ter um objetivo claro, porque senão ele vai virar custo apenas para você. Então, só para dar uma dica aqui, sempre responda qual problema essa IA ou essa ferramenta resolve, quanto tempo que ela economiza nesse processo e quanto custa não fazer essa ferramenta, tá bom? Se tiver dificuldades em responder essa pergunta num nível mais profundo e analítico, de novo, contrate um profissional, traga uma empresa que consiga, que saiba como fazer isso, tá bom? Terceiro erro, também bastante comum, é você começar com um projeto grande, gigante, falar, não, eu quero fazer tudo. Normalmente, quando você toma essa decisão, você cai num ponto que é na paralisia por complexidade. Então, aquilo se torna tão massivo, tão complicado, envolvendo tantas áreas, que é muito dificultoso você dar seguimento nessa solução, nesse projeto, de modo a chegar ao fim dele. Então, dica: comece aqui com um processo que seja pequeno, num processo único ou numa área ou em alguma estratégia, que você consiga medir ou entender de claramente um ganho rápido, e por conta disso até você consegue medir ou estruturar que você vai ter ali, este ROI, realizado, a curto prazo ou a médio prazo, mas de maneira que você consiga visualizar que você vai conseguir isso. Legal. Chegamos num ponto aqui de falar um pouquinho sobre tecnologia como vantagem competitiva dentro da sua empresa. Empresas que usam tecnologia para ganhar eficiência, elas crescem mais, elas erram menos e depende menos de pessoas-chave na sua empresa. Tá? E aí você precisa mapear algumas perguntas para entender como é que você vai, por onde você vai começar e tal. E a gente tem aqui algumas perguntas-chave. Onde é que sua empresa perde mais tempo hoje? O que ainda depende, né, de planilha ou e-mail que você possa trabalhar naquele processo, naquela área, naquele departamento, para automatizar, para trazer ali produtividade? E o que poderia rodar sozinho logo amanhã, né? Pensando em projetos rápidos que você ganha rapidamente, como é que eu posso trazer um ganho e trazer a visibilidade sobre como isso pode gerar produtividade dentro da minha empresa de maneira rápida? É olhar para isso e trazer aqui, como eu estou colocando para vocês, essa estratégia. Perfeito? Por quê, pessoal? A tecnologia, a gente já sabe que é o presente, então é fácil afirmar, ela não é o futuro, né? E ainda mais pensando em inteligência artificial, ela é o que separa quem cresce com controle de quem cresce com caos.
trazendo caos, com esse caos todo, com uma estruturação. O que significa você crescer com o caos? Cara, acontece, né? A gente tá no dia a dia, a empresa está trabalhando, tá produzindo, tal, e muita gente fala, meu, beleza, deixa esse processo aí, a gente vai. Quando vai ver, tá um emaranhado de sistema, você está amarrado ou preso a processos e sistemas que você não consegue mais se desvincular tão rápido. Ficou caro você automatizar ou mudar de sistema ou trazer uma inteligência artificial para algum processo e projeto, porque você está muito, é uma teia de aranha de sistema, é uma questão ali que dificultou. Então, pense, a tecnologia ela é para todos hoje. A gente não está falando aqui em que precisa ser uma empresa das big techs com um investimento bilionário, milionário. Não. Vamos pensar que para cada uma de nossas empresas aqui, em cada processo, pense estrategicamente o uso da tecnologia. Puxa, eu não sei como. Exatamente. Traga empresas, traga pessoas que saibam ajudá-los nesse ponto com ações simples, com custos baixos, tá? Gerando ali para você, de fato, ROI não só imediato, mas um futuro próximo. E quanto mais passar, você vai perceber que nascer certo é muito melhor do que você corrigir problemas, corrigir estruturas, sistemas, depois que isso já gerou um sistema complexo. Obviamente, isso também é possível. A gente a gente realiza muito, mas muito projetos com empresas em que a gente trabalha ali o que a gente chama de discovery, depois assessment, para gerar resultado para essa empresa em questões de organizar a casa, de trazer um cleanup, de trazer um baseline importante para que a empresa possa ali construir. Então, puxa, eu estou aqui construir, eu tenho um baita prédio, mas esse prédio, às vezes, né, quando eu tenho algum terremoto baixo, eu tenho os alicerces tremendo ali. Beleza, cara, beleza. Traz uma empresa de engenharia, no caso, uma empresa de engenharia de dados também, e a gente vai estruturar esse alicerce, vai colocar as estacas no lugar certo, vai estruturar isso, o prédio ganha estabilidade, a empresa ganha estabilidade e está preparado numa estrutura e arquitetura pronta para crescer, tá bom? Este é o nosso trabalho. Essa é uma atividade que a gente tem feito muito com os nossos clientes e aqui são dicas valiosas para você no decorrer, na conduta desses processos dentro da sua empresa. Perfeito? Uma mensagem para vocês aqui: acelere e escale em 2026. Acelere e escale em 2026. Essa mensagem é importante porque não, esse é um ano. Puxa, mas tem eleição, tem Copa do Mundo, tem uma série de coisas acontecendo. Ainda assim, esse é um ano bom, propício para que você possa organizar a casa, para que você possa escalar, tá? A gente sabe, a gente percebe que crescer no ano, estruturar no ano em que poucos cresceram, significa que a gente andou muito além da maioria. E isso traz estabilidade para a nossa empresa, para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu departamento. Pense nisso, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por estar aqui. Um abraço a todos vocês. E, bom, aproveita aí, siga o canal, liga o sininho, tá? Comentem aqui embaixo se eu falei alguma coisa que possa ter gerado alguma dúvida, ou alguma coisa que vocês queiram saber melhor sobre isso. Fica à vontade para comentar aqui, tá? Não sou do perfil youtuber, aqui eu estou tentando trazer conhecimento, trazer mais uma estratégia da parte técnica. Eu gosto muito mais de falar ao vivo, é assim que eu gosto de fazer. Então, esse vídeo com certeza vai ser diferente de tutoriais e coisas que vocês veem pela internet, mas coisas que a gente vive na prática, que a gente entrega na prática para os nossos clientes, tá bom? Boa noite para vocês, um abraço, tchau, tchau.